Nessa noite, nós temos a honra, de estar no 8º elo da campanha Do Jeito que Está, Não Pode Ficar. Uma campanha poderosa, uma campanha na qual Deus tem operado maravilhas. E hoje está conosco aqui, gostaria de convidar sobre esse altar, gostaria que vocês recebessem ele com palmas a Jesus Cristo pela vida dele, o nosso querido e amado evangelista Gideão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Não tem honra maior. Eu falo que você é meu filhão também. Eu considero você como meu filho, você sabe disso. A fé. Não tem nada melhor do que nós poder olhar para baixo e poder ver a nossa mãe e poder ver a nossa avó contemplando você em cima desse altar. Eu creio que é um orgulho muito grande para você. Porque sua mãe sabe que já passou, você, sua avó também sabe, e hoje elas poderem contemplar o grande homem que Deus tem feito nessa terra, que muito vai usar ainda. Por favor, você e o Lucas ali, são duas pessoas que eu tenho orgulho. Tem orgulho de todos, irmão, porque são jovens. Porque nós já somos a fé, pastor Rosilene? Os dois para mim jovens, meu pai está aqui, sua avó ali, o Manuel daqui, as meninas. Porque eu falo através de ministério, sabe, de palavras assim, como Deus ainda vai te usar nessa terra muito poderosamente em nome de Jesus. Por isso que às vezes as guerras é grande, as lutas é grande. Porque o diabo sabe do seu, assim, ele sabe do propósito de Deus do seu amanhã. E ele não sabe o que Deus vai fazer, mas ele já sabe a unção que é derramada sobre a sua vida, ele sabe. E por isso o tempo todo ele vai tentar te barrar, querer te parar, desanimar, dar passo para trás, chutar o balde. Persevera. Persevera. Nossa vida é nós perseveramos. O que Deus falou para Moisés e seu povo? Não olhe para trás. Marche, Moisés. Então, qualquer circunstância, continue marchando. E deixa Deus te usar nessa noite aqui. Em nome de Jesus. Deus, quando eu olho para você já está cheio. Só de olhar no seu olho já está cheio. Então deixa Deus te usar aí. Jesus, amém, igreja? Amém. É uma grande felicidade no meu coração, como o pastor disse, estar aqui acompanhado da minha mãe, da minha avó, da minha esposa, da minha filha. Minha mãe também, como o pastor disse, sabe o quanto ela já sofreu comigo. E hoje ela pode contemplar a resposta das suas orações. Eu vou repetir, a resposta das suas orações em cima do altar. O pastor, como sempre, ele, às vezes não ora, mas como de costume eu sempre falo, minha mãe me ensinou, mesmo que orarem por você, mesmo que não orarem, você sempre faça uma oração. Eu quero que faça uma oração, feche os seus olhos. Você que quer ouvir a voz de Deus nesta noite, põe a mão para cá, porque o seu ser humano é só uma ferramenta, mas quem fala é Deus. Então pede assim, Deus, diminua ele lá embaixo, pensa no Senhor sobre ele lá em cima, para que o Senhor venha falar comigo nesta noite, porque se você está sedento de palavra, apresente a minha vida a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu quero te agradecer primeiramente pela oportunidade de poder transmitir a tua palavra sobre este altar. Eu quero te agradecer pela tua Espírito, pela oportunidade, o privilégio de poder estar aqui te adorando e te cultuando nesta noite. Pedimos ao Senhor que venha falar da tua igreja nesta noite, porque de nada sai, eu só sou um servo, uma ferramenta às vezes precisa até de muitas manutenções, mas estou aqui para ouvir o que o Senhor quer falar. Eu estudei aqui, Pai, não estudei como queria, mas eu estudei e o Senhor sabe. Mas eu peço ao Senhor que não venha falar sobre em cima somente daquilo que eu estudei, mas venha trazer palavras reveladas, porque o Senhor sabe como o coração de cada um está. Então que ninguém venha sair daqui de coração vazio, ninguém venha sair daqui de mente vazia, não, mas oriente cada um segundo a tua palavra. Joga por terra o espírito demoníaco que tenta tirar a atenção das pessoas nesta noite. Joga por terra o espírito das trevas que tenta colocar cegueira espiritual, surdez espiritual. Abre os ouvidos nesta noite, abre os olhos nesta noite, para que a tua palavra venha penetrar em nome de Jesus Cristo. Você que veio com a sua Bíblia, continue de pé e abra comigo em Marcos capítulo 10.
Marcos capítulo 10, no verso 46. Marcos capítulo 10, no verso 46. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu achei que vai dando glória a Deus. Aleluia. Vai glorificando o nome do Senhor, porque estamos diante de uma campanha. Do jeito que está, não pode ficar. Se estamos diante de uma campanha que do jeito que está, não pode ficar, nós temos que entender que para não ficar do jeito que está, nós temos que abrir a nossa boca. Porque se você não clamar, minha Bíblia diz que as pedras clamarão. Se você não clama, a mula fala. Se você não clama, Deus usa até um passarinho para mandar sinal. Ele faz. Diz assim a palavra do Senhor. Eu coloquei assim o título, o subtítulo: o cego que enxergava. Diz assim o texto: o cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Pode se sentar nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, fala como tu queres nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de um cenário, de um texto conhecido por muitos, que principalmente nasceram no Evangelho, pois sabemos que muitos pregam esse texto frequentemente, e principalmente quando a gente está iniciando no ramo da pregação, a gente gosta de pregar esses textos. Quem não conhece a passagem do cego Bartimeu? Mas às vezes os detalhes dessa história nós não prestamos atenção ou deixamos passar despercebido. Até mesmo porque no dia de hoje eu falo primeiramente por mim. Eu não estou falando para ninguém, eu estou falando por mim. E consequentemente falando por mim, porque Deus me corrige, Ele vai corrigir a igreja. Aleluia. Muitos deixam passar despercebidos os detalhes desse texto porque não leem a Bíblia. O TikTok está ligado, o Instagram está ligado, sabemos notícia de tudo e qualquer jeito. Tipo, que o jogador de basquete morreu, nós sabemos. Nós sabemos que a multa esse ano de alguma coisa vai aumentar, nós sabemos. Nós sabemos que temos que declarar imposto de renda porque nós estamos assistindo televisão, nós sabemos. Mas muitas vezes nós estamos morrendo porque a nossa Bíblia está fechada. Aleluia. E no meio desse texto, nós vemos aqui um impedimento que sempre se repete na Bíblia e na nossa vida. Aqui no texto, no versículo 46, quando Jesus e seus discípulos estavam juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, era cego, estava pedindo esmolas. Aí quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas nós vemos aqui no verso 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Que muitos que é esse? A multidão. Até mesmo muitos discípulos, pastor. Sabe por quê? Porque quando nós estamos necessitando de algo de Deus e nós estamos com a nossa alma aflita, pastor, nós temos que gritar, nós temos que clamar, porque a nossa alma está angustiada. Aí nós gritamos: Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas tem alguém do nosso lado que se incomoda. Para que gritar tanto, pastor? Aleluia, para que gritar tanto? Aí o pastor vira para a pessoa e fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe por quê? Ele sabe a dor que ele está passando, ele sabe a luta que ele está passando. Então ele tem que gritar mesmo, ele tem que glorificar mesmo, pois cada um sabe a luta que passa. Eu não sei a luta que a minha esposa passa, não. Sabe por quê? Eu sou casado com ela, tem lutas que eu sei, mas tem horas que eu não estou perto dela, ou até mesmo perto dela, mas só Deus sabe como é que está o coração dela, porque eu não sou cirurgião para conhecer o coração
coração e não usou o Espírito Santo para sondar o coração. Aleluia! Eu posso ser casado com ela, mas quem conhece o coração dela é Deus. O Emanuel está ali com a Jaiane, mas ele não conhece ela a todo momento, nem ela conhece ele, porque cada um sabe a guerra que passa. Mas a guerra que você passa para você é uma luta, mas a guerra que você passa para o outro não é nada. É por isso que quando você está ali clamando, gritando, alguém se incomoda e fala: para que está gritando tanto? Cala a boca, o mesmo que está ocupado com tantas coisas não vai te dar atenção, não. Mas aí esse é o momento que muitos de nós, quando alguém manda a gente calar, quando alguém começa a se incomodar com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa frequência no culto, para quem está na igreja, Lucas? Deus não vai te ouvir não, você está parecendo religioso, você está religioso demais. Para que tanto na igreja te falando isso? Você lembra que você falou aqui? Para quê? Para quem tanto na igreja, pastor Rose? Para que orar tanto? Sua vida está do mesmo jeito, mas eles não sabem os mínimos detalhes que Deus vai fazer na nossa vida, vai gerando testemunho. Nós clamamos, nós frequentamos o culto, nós oramos, nós gritamos porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, mas a multidão ela se incomoda. A multidão não se incomoda quando está lá no pagode, no funk, no forró, o som está no 80. E o som está no 80. Mas alguém gritou dentro da igreja: para que gritar tanto? Esse dia para trás, no meu serviço, que eu estava lá, um colega meu ouvindo comentando com o outro: eu não gosto daquelas igrejas que ficam gritando demais, eu não sei para que gritar tanto. Mas quando está lá no forró, no baile funk, grita, pula. Quando está no fogo de futebol, é galo, é cruzeiro, é Flamengo, é tudo. Mas na igreja não pode gritar, não. Na igreja tem que ser santinho, reverênciazinha, não. Na igreja é lugar de gritar, não. Aqui é lugar de desabafo, aqui é lugar de rasgar a alma. Se o meu já foi rasgado, eu não posso rasgar a minha alma na presença de Deus? Alguém na terra que está na porta do céu definindo quem vai entrar, quem vai sair, não. Quem está lá é Deus. Não há ninguém na terra que vai definir como que você adora. Não. Certa feita eles estavam discutindo entre si: deve se adorar no monte, ou deve se adorar na rua, ou no carro, ou na igreja, ou no templo. Não. Jesus responde: há um tempo que chegará, que não importa onde estejam, vão adorar em espírito e em verdade. Seja no monte, seja na casa, seja no quarto, seja na igreja, seja no chão deitado, seja numa cama de hospital. Quem quer adorar, não importa o lugar. Quem está precisando de Deus, clama, não importa o lugar. E a resposta vem. Porque se eu e você sabemos que do jeito que está, não pode ficar, nós temos que clamar. A nossa vida, a nossa criação vai ter entendimento. E sempre nos entendimentos vai envolver multidão, pastor. Sabe por quê? No meio da multidão que segue Jesus, eu vou aqui, detalhar o que eu fui anotando aqui. No meio da multidão que segue Jesus, tem os que buscam os milagres, como esse cego, que buscam cura, soluções para a necessidade imediata, é aqueles que falam assim, igual o pastor falou aqui, o leproso, receber a cura, fui embora. Porque o quê? É só necessidade imediata. Tem gente que acha que Jesus é só a cura. Tem gente que acha que Jesus é só a porta de emprego. Abriu a porta de emprego, tchau. É o gênio da lâmpada mágica, deve ser descrente aqui, você tem 3 desejos. Eu quero ter dinheiro, toma. Eu quero ter um carrão, toma. Eu quero ter uma mulher bonitão, toma. Tchau. Deve ser, você esfrega a lâmpada mágica e pronto. Vamos ser o que fosse, que a gente fizesse só 3 desejos, depois a gente se lascasse com as consequências. Pedindo dinheiro, não ia ter a presença para dar o pedir errado. Tem gente que acha que é isso. No meio da multidão tinha uns curiosos, só estavam ali para ver. O cara não andava, começou a andar. Só está ali só para ver, mas e aí? Está acrescentando o que na vida? Tem os críticos, tem os murmuradores que ficam só reclamando. Tem os fofoqueiros que dá eu vi a pastora Rosa entrando no carro ali, mas não era do pastor Ideal, não, era do Trainheiro, com certeza. Eu vi o Emanuel ali, passando ali, eu vou falar com a Jaiane, porque eu acho que está errado, ele está fazendo outra coisa errada.
É os fofoqueiros, que nem sabem o que está acontecendo. Às vezes a pastora Rosa está entrando no carro do irmão dela, está falando que está traindo o marido dela. Às vezes o Emanuel está indo ali fazer alguma coisa que a esposa dele pediu, olha a profetização, a esposa. Está pedindo fazer alguma coisa que a esposa dele pediu e alguém está fofocando. Meu Deus! No meio da multidão. Ema, Jesus! Aí no meio da multidão também tem os acusadores. Você cheirava pra caramba, agora você está pagando de santo. Você estava lá no bar bebendo, pastor, enchendo a cara, hoje você está falando que você é crente. O que era você, pastor? Aí está só acusando, só com medo assim, ó. E esquece das pregações que sempre foi falado nesse altar e outros altares, é um monte de vida, ó. Eu aponto, tem 3 dedos apontados para mim. Aí se eu dobrar aqui é 4. Meu Deus! Porque a Bíblia diz, quanto mais a gente, mais é dado, mais é cobrado. E tantos outros versículos para os acusadores, né? Nós vamos deixar para depois, vamos focar aqui. Tem os interesseiros, como eu disse, que só está ali por interesse pessoal. Jesus realizou aquilo que eles queriam, eles metem o pé. Eles metem o pé. Eu coloquei aqui a campanha do jeito que está, não pode ficar, ou então a campanha do culto de quinta-feira, eu coloquei aqui, ó. Peguei meu celular, coloquei aqui, ó. Aí aqui na porta de Deus, coloca lá a carteira digital. Aí Deus abre a porta, ó. Nunca mais você vai ver sua igreja. No outro dia estava gastando o salário que ganha na empresa com churrasco, cerveja. Foi Deus ou Zé Pilintra? Ou o cara lá do centro, lá que é uma consagrada de vida. Está lá, ó, pedindo a Deus, na hora que Deus vai, começa a ofertar para o diabo. Meu Deus! Porque quando você está curtindo lá no mundo, você está ofertando sua vida ao diabo. Porque o que você vive, você oferta a alguém. Se você vive a presença de Deus, você não está ofertando a sua vida a Deus. Agora, se você vive meio tempo, você está ofertando a vida ao diabo. Você acha que está ofertando a Bíblia, mas está ofertando ao diabo. Tem os que iam só para comer também na multidão, pastor. Você acredita, Isabela, que tinha gente que estava na multidão só para comer? Tinha gente que estava só para comer. Parece engraçado, mas não é mentira, é verdade. Tinha gente que viu a multiplicação dos 5 pães e 3 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. Tinha gente que estava lá, ó, viu a multiplicação, pediu para aquele monte de gente, nó, que tem gostoso, maná lá no deserto, nó. Ah não, eu vou comprar esse Deus, vocês só traz comida boa, o iFood gratuito, eu vou lá. Aí fica só indo, onde Jesus vai atrás só para comer. Aí nem trabalha mais não. É igual esses mendigos de hoje em dia. Tem uns que estão ali porque infelizmente está com a cabeça ruim, mas tem uns que aproveitar toda. Vou trabalhar até o quê? Chega ali no sinal, 2, 5, 10 reais, ó. Tem gente que seguia Jesus que era assim. No meio da multidão tem todo tipo de gente. E tem também aqueles indivíduos da fé genuína, como a mulher do fluxo de sangue que só tocou na festa de Jesus. Pela sua fé ela foi curada como esse cego. Então nós temos que entender que no meio da luta que eu e você passamos, teremos impedimentos. Nós já estamos cansados de saber. E tem a multidão. Que por causa da multidão, muitos de nós paramos. Quantos você veio fora desviado falando, eu saí da igreja por causa do fulano. O que é o fulano? A multidão. Porque acusou, porque pecou, porque viu, porque o pastor louvou, porque o outro alterou, porque isso é... Olhou para a multidão. Olhou para as acusações. E aqui, quanto mais a multidão mandava, ele, cala a boca, Bartimeu, imundo, promíscuo. Sabe por quê? Naquela época, as pessoas que eram deficientes eram vistas pela sociedade como imundo, eram vistas pela sociedade como excluído. Era dada ali uma autorização do governo para que ela pudesse ir para a rua mendigar, porque na vista de muitos daquela tradição judaica e de outras tradições da época, aquela pessoa que era deficiente é como se ela tivesse pecado ou alguém do passado tivesse pecado da família dela e ela tivesse chegado naquela condição. Então, se visse uma pessoa deficiente, para eles era uma pessoa pecaminosa, uma pessoa que foi castigada por Deus, ou por Deus deles, ou por nosso Deus. Então aquele homem ele era excluído da sociedade. Ele era um homem jogado à beira do caminho. Você vai ver aqui, ó, no verso 48, que quanto mais ele se incomodava, mais ele gritava. E ele estava ali à beira do caminho, no verso 46.
Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. À beira do caminho era um lugar de mendigância, era uma área de grande circulação da cidade, geralmente era a porta das cidades, onde passava gente indo para lá e para cá. É como se hoje em dia fosse uma rodoviária da vida, um ponto de ônibus que passava gente toda hora. Aí tinha gente passando para lá, para cá, indo trabalhar, gente indo viajar. E naquela época não tinha condução, ia todo mundo a pé, a porta da cidade para lá e para cá. E ele falou: vou ficar aqui, porque aqui eu peço minha esmola, vai passar muita gente, eu faço meu dinheirinho. E ele ficava ali à beira do caminho, esperando ali uma moedinha, uma caridade alheia para sobreviver. Mas o significado simbólico também, além desse aspecto físico da explicação, nós vemos que muitos teólogos interpretam a beira do caminho como um símbolo de exclusão social e espiritual. Como eu falei, muitos naquela época viam uma pessoa deficiente como uma pessoa que pecou, ou como alguém do seu passado, um pai, um avô, tivesse pecado e aquele pecado tivesse gerado uma maldição sobre a vida da pessoa. Então ele era visto como uma pessoa excluída da sociedade, exclusão social, e como uma pessoa excluída espiritualmente. Muitos sacerdotes viam ele como nada. Aí quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o versículo diz que muitos o repreendiam. Era a multidão, aqueles que não eram crentes, aqueles que iam atrás de Jesus por um interesse, e até mesmo muitos dos discípulos podiam estar falando: Jesus não vai dar atenção para ele, não, vai dar atenção para nós, porque nós somos discípulos. Nós somos discípulos, nós estamos andando na Meca, nós estamos com a Bíblia debaixo do braço, então nós somos discípulos. Aí ele vai dar atenção para ele? Ele é pecador, não é que ele está, ele é deficiente, ele é maldito. Mas a visão deles estava fechada. Aquele cego enxergava, pastor. Como assim aquele cego enxergava? Porque a multidão não estava enxergando. Mas aquele cego enxergava, sabe por quê? A multidão enxergava Jesus como Salvador. Uns da multidão enxergavam Jesus como Salvador. Outros enxergavam como profeta. Outros enxergavam como alguém curandeiro. Eles estão errados? Então, mas por que está errado? Ele não é Salvador? Ele não cura? Ele não liberta? Sim. Mas eles enxergavam Jesus como uma única coisa, como um único poder, como se ele pudesse fazer só aquilo que eles necessitavam. Mas o cego não, ele enxergava. Sabe por que ele enxergava? Quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele fala Jesus, ele sabe que ele é Salvador. Quando ele fala filho de Davi, ele sabe que ele descende de Davi, que ele é rei na terra. Porque quando Davi foi constituído como rei, toda a sua descendência trazida aquela consequência de ser rei na terra. Porque a tradição antigamente, como uma pessoa que uma linhagem real, toda a descendência iria adquirir um trono. E quando ele fala Jesus, ele reconhece ele como Salvador. Quando ele fala filho de Davi, ele fala: eu sei que tu és rei, tem misericórdia de mim. Aleluia. A multidão só enxergava Jesus para a sua necessidade física, mental, seja o que for. Às vezes uns enxergavam ele só como um psicólogo, outros enxergavam só como um curandeiro, outros enxergavam só como alguém que fazia sinais e falavam: esse aí é alguém que vem da parte de Deus, porque ele faz sinais milagrosos. Mas ele não, ele sabia, porque enquanto eles estavam do lado de Jesus, atrás de Jesus, 24 horas, passando de cidade para cidade, eles não conheciam Jesus, não. Sabe por quê? Quem conhece Jesus apresenta Jesus para aquele que está necessitado. Mas eles não estavam apresentando Jesus, não, eles estavam mandando o cego calar. Meu Deus. Quem conhece Jesus, eu vou repetir, tem que apresentar Jesus para aquele que está necessitado. Mas se você não apresenta Jesus para aquele que está necessitado, o necessitado que está em você, o miserável que está em você, o cego que está em você. Aleluia. Você está considerando aquele que está desviado como imundo, mas quem está imundo é você. Aquele cego, ele estava à beira do caminho. Quando fala beira do caminho, a gente lembra da beira do muro. Quando alguém fala assim, um pé na igreja, um pé no muro. Aí é o que? O muro, né? Aí a gente olha assim, aquele ali tá pé no muro, tá mais pro mundo, aquele ali, se Jesus voltar, ele vai pro inferno. Às vezes quem tá indo pro inferno é você tá julgando ele.
Porque ele está ali, ó, na beira do caminho, você está julgando ele na beira do caminho, na beira do muro. Mas ele está lá, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E você está lá imundo, promíscuo, satânico, você vai morrer, você vai para o inferno. E Jesus está olhando para ele e está falando, eu vou ter misericórdia dele. Porque ele está imundo, ele está jogado, ele está prostrado, ele está caído sim. Mas ele está com o coração voltado para mim, porque ele está falando, tem misericórdia de mim. E quando nós achamos, às vezes nem precisa mais de misericórdia. Porque nós ceiamos essa ceia linda do Senhor, e achamos que quando nós bebemos aquele cálice de uva, nós achamos que nós estamos bebendo ali o sangue de Jesus e falamos, agora eu estou forte, agora eu estou pronto para a batalha. Esquece demais. Esquece que o significado do Evangelho é aqui. Os discípulos discutiam entre si uma certa feita. Quem de nós é o maior? Eu acho que é eu, porque eu prego tanto. Eu já preguei em 5 cidades. Eu já ganhei 15 aulas para Jesus. Eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu vivi tantos sinais. Eles estavam discutindo. Não, eu sou maior, Pedro. Não, eu sou João. Não, eu Tiago, eu que sou. Jesus, um deles virou para Jesus. Quem de nós é o maior, Jesus? Aquele que quer se considerar o maior seja o menor. O reino de Deus é tudo invertido da visão terrena. Aquele que acha que é o maior é o menor. Aquele que acha que não é nada é maior. Aquele que acha que tem financeiro, seja o que for, qualquer outra área. Aquele que acha que tem, não tem nada. Aquele que achava que enxergava aqui, não enxergava. O cego que não enxergava, enxergava. É por isso que o subtítulo está dizendo o cego que enxerga. É para confundir mesmo a mente quando você não entende do mundo espiritual. O cego que enxergava, pastor. Porque o que ninguém estava enxergando, ele enxergava. Ele sabia que Jesus era a solução da mudança da vida dele por completo. Eles queriam só uma oportunidade para ganhar a bênção e meter o pé. É por isso que tinha gente lá atrás de Jesus, lá, na multidão, até mesmo às vezes um discípulo que estava querendo um pouquinho de Jesus, e Jesus nem dava atenção. De quantas pessoas que eu imagino, pastor? Quando Jesus estava andando, era multidão é mais de 100, 500 mil pessoas, falando, Jesus, vai lá na minha casa, Jesus, eu quero isso, Jesus, me dá uma carroça, Jesus, e Jesus lá, achando. As pessoas ficam meio caladas, mas no cego fala, Jesus, tem misericórdia de mim, opa! Aí você vai ver mais embaixo, Jesus parou. Eu vou repetir, a multidão estava andando 24 horas com Jesus. O que é isso? Tem gente que está 24 horas na igreja, andando, achando que está andando com Jesus, mas está afastado. Está dentro da igreja, mas o coração está longe. O louvor está acontecendo e está lá, ó. Reparando a roupa do irmão, nós afinou ali, ó. Não, aquela letra não é assim, não. O cantor canta melhor. Aí fica, ó. Aí o Lucas está falando ali, o irmão está sendo renovado lá de cá e tal. Aí tá lá. Isso ali é filho meu. Ele tá lá, reparando. Aí tem a oportunidade de ser renovado. Aí sai daqui, chega lá fora. Eu quero parar. Tipo assim, parar. Dá vontade de dar o balde de uma hora ou outra, é normal, mas tem gente que o diabo faz só assim, ó. Pegou a cadeira do lugar, eu vou parar. A cadeira está no lugar. Mandou na rua, e eu vou parar, tu pensei. Machuquei meu dedinho. Porque ele está vazio. Ele está preocupado com coisa que não é para preocupar. O momento que é de adorar e se fortalecer com a presença de Deus que desce no altar, está preocupando em reparar. Vem dos cultos 24 horas, igual a multidão está lá atrás de Jesus 24 horas, mas chega na casa de Deus do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Meu Deus! Alguém que era cego, Bartimeu, como alguém lá fora, que às vezes você olha e fala, você é desviado, é imundo, está cheirando, está bebendo, está se drogando, está fumando pedra, está fazendo isso e aquilo, você olha para o olhar de julgamento e fala que ele está condenado ao inferno, olha que ele está vivendo a vida dele, e às vezes ele está clamando, Jesus, eu não consigo sair do prato, Jesus, eu não consigo largar o vício da porcaria, Jesus, eu não consigo largar a vida promíscua, Jesus, eu não consigo mais ter misericórdia de mim, meu coração está gritando, você está ali, 24 horas, até passa do lado, mas só ajuda. Vem no culto todo dia, mas e aí? Você acha que você está sendo discípulo, e às vezes você está sendo multidão. E às vezes você acha que está sendo discípulo, e ela é até discípulo. Mas você vai ver na Bíblia várias falas do discípulo aqui. Pedro, Jesus estava andando sobre as águas, ele pediu para ir, foi, mas ele duvidou e afundou. Às vezes quem está lá fora, às vezes tem até mais fé do que nós que está aqui dentro. Verdade. Porque qualquer ventinho nós duvida demais.
Por que não acontece tanto milagre antigamente? É porque as mulheres do coque estão extintas, não. Porque não precisa de ter coque, não. Eu falei aquele dia, tem mulher com cabelo lá embaixo, mas tem fé. Tem homem que às vezes nem veste terno igual nós, assim, mas tem fé. Aleluia. Está faltando fé. Está faltando busca. A campanha do jeito que está não pode ficar, mas você quer que muda, você quer que não fica do mesmo jeito, mas você não tem clamado, você não tem buscado, você tem julgado, você tem vindo para o mundo, não tem abrido a boca para adorar na hora do louvor. Hora do louvor não é hora de você ficar expectando o que está sendo louvado aqui em cima. Isso aqui não é um show, não é um teatro, não é um Gustavo Lima, um show de uma banda top, não, que você chega lá e fica assim, não. Aqui, ó, cantou aqui em cima, você que está embaixo, você que está aqui em cima, fechou o olho, cantou, adorou, sentiu a presença. Aqui é lugar de sentir a presença. Só sente quem vem para a intenção de adorar, de entregar o seu culto a Deus. Meu Deus. Às vezes o seu testemunho ainda não foi contado em cima do altar porque você não tem adorado. E quando eu falo adorar, não é só cantar, eu quero desafinar, não importa. Adorar não se resume só a cantar. Adorar se resume, o pastor está falando aqui em cima do altar, gente, vamos orar. O Lucas falou ali, gente, vamos orar. Aí você fica lá. O Lucas fala, meu Deus, meu pai. Você fala assim, não, ele ora por mim, né? Não, fala a palavra que ele usou, nunca vê que a palavra não, vou procurar no dicionário. O pastor está orando, aí a pessoa fica ali, ó. Aí chega no final do culto, a mesma pessoa que na hora da oração, fervorosa, está todo mundo orando, tá assim. Ora por mim. Ô pastor, ora comigo que minha vida está toda destruída. E o pastor falou lá em cima, a gente vai orar para quem está com a vida destruída. Aí a pessoa está lá, ó. Aí chega no final do culto, ora por mim. Aí chega no outro dia, ora por mim. O pastor, ele é instrumento. Todos nós aqui somos instrumentos. O instrumento vai ter hora que vai estar precisando de ser amolado, ser limpo, passar por óleo assim para desenferrujar. Nem sempre ele vai estar preparado assim como você pensa, não. Então, se ele é instrumento, eu também sou instrumento. De onde que vem o poder? De onde que vem a renovação para continuar? Aquele negócio que eu sempre falo assim, eu estou fraco, eu preciso de oração, mas eu preciso na igreja para receber oração. Aí você se acostuma com isso e sempre continua fraco. Virou a galinha da Angola crente. Tô fraco. Você chega na casa desse crente, ele está sempre chorando. Nunca tem um culto de ação de graça como a senhora faz. Nunca você chega no domingo lá e fala, não, vamos almoçar, vamos fazer um comidão, não. Ô irmão, paz do Senhor, tá tudo bem? Tá difícil. Aí chega na semana que vem, tá difícil. Nunca tá bom, sempre tá difícil. E a vida da pessoa fica muito distante, ela reclama, ela murmura. Meu Deus. Nós temos que entender, nós temos que saber o que nós vivemos, a nossa mente, o nosso coração, como está na presença de Deus. Nós vemos aqui que enquanto o cego ele clamava e eles mandavam ele parar, ele continuava e gritava ainda mais. Jesus parou e disse: chamem-no. Os cristãos, os crentão, os evangélicos, os sacerdotes, os mestres da lei estavam no meio da multidão e ninguém se prontificou a falar que Jesus ia passar. Ninguém. O cego estava na beira do caminho, precisando, chorando, querendo mudança de vida. Mas ninguém chegou lá para falar assim: ó, Jesus vai passar, que hoje não você pede para te curar. Engraçado. Às vezes a gente vê que tem alguém necessitando, a gente não fala, não. Às vezes a gente tem que ver que a gente, no nosso comodismo, vê a pessoa entrando pela porta, pedindo a transformação, Deus transformando e fazendo a pessoa, às vezes, até viver coisas que a gente não está vivendo. Porque a pessoa quis mudança de vida, a gente nem fez a nossa parte para ajudar. Aleluia. Ninguém foi ajudar aquele homem.
Mas quando ele viu que estava alvoroço, ele falou: o que está passando aí, gente? Aí falaram com ele: é Jesus de Nazaré. Ele: opa, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a boca, você está incomodando, para que secretaria? Cala a boca, Bartimeu, seu imundo, pecador. Aí ele gritava mais alto: tenha misericórdia de mim. Num certo momento, Jesus parou. Enquanto eles estavam mandando parar de incomodar o mestre, Jesus responde: chame. Meu Deus. Parou a multidão. Aquele que ninguém queria nada com ele, que era excluído da sociedade, Jesus parou e mandou chamá-lo. É igual aquela mulher do fluxo de sangue, tanta gente trocando. Ai, eu quero um pouco de Jesus, Jesus, ó. Os discípulos cercando Jesus com segurança. Não, gosta de Jesus, não quer nosso. Gosta de exclusividade. Ai, puxando. Aí do nada a mulher, deu só um belisquinho na roupa, ela nem deu um puxão assim, eu senti, só não gostou assim, nem deu assim, mas Jesus, opa, quem me tocou? Aí a multidão, os discípulos, quem te tocou? A multidão está te apertando, está te puxando, nós estamos aqui fazendo de tudo para te cercar, você tem que quem te tocou? Como assim, Jesus? Não estou te entendendo. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Meu Deus. Quando uma pessoa com o coração quebrantado toca, é diferente. É verdade. Quando o cego diz: Jesus, tem misericórdia de mim, a palavra misericórdia significa miserê, de miséria, necessidade. A segunda conjugação de córdia, coração, que significa coração necessitado, coração miserável. Então ele sabia que ele tinha um coração necessitado, miserável, precisando da presença de Deus. É por isso que ele gritava e clamava. E quanto mais eles mandavam ele calar, mais ele gritava. Porque só ele sabia que do jeito que está não podia ficar. Então ele tinha que clamar. E ele recebeu a resposta da oração. Porque Jesus parou e mandou chamá-lo. E quando chamaram o cego, eles direcionaram a palavra para ele. Aqueles mesmos que estavam mandando ele calar, teve que ir atrás dele e falar: ânimo, ele está te chamando. Tem muita pessoa na minha e na sua vida que vai fazer de tudo para nos parar. Vai fofocar, vai falar mal, vai observar a nossa vida, nós saindo e entrando no nosso portão, vai observar você vindo e saindo para a igreja, vai observar a sua vida por inteiro, vai ficar fofocando. Mas essas mesmas pessoas vão ter que ver você passando transformado. Essa mesma pessoa vai ter que ver sua vida mudada, vai ter que ver até a prosperidade. Tem gente que vê você ir na pé para lá e para cá, vai te ver motorizado um dia. Tem gente que vê você andando com dificuldade, com a saúde debilitada, vai ter que ver você andando com saúde. Tem gente que vê a sua casa, a sua família destruída, vai ter que ver os seus filhos, a sua família, os seus irmãos, os seus parentes no altar. Tem gente que te vê no ódio, fofoca e fala mal da sua vida, mas vai ser o mesmo que vai trazer a mensagem de Deus para outras pessoas, até mesmo para você. Tem que falar: não, aquele ali eu falava mal dele, mas a vida dele está diferente, né? Eu achava que ele não podia, mas hoje eu vejo que ele pode. Eu achava que ele não conseguia, mas hoje eu vi que ele conseguiu. Os mesmos que estavam mandando ele calar tiveram que dizer: ânimo, o mestre está te chamando. Então ele não perdeu a oportunidade. Na mesma hora que ele ouviu isso, ele levantou. Ele levantou, lançou a sua capa para o lado, jogou a capa para o lado. E a Bíblia diz que ele deu um salto e pôs-se de pé. Ele estava ali deitado. Jesus, Jesus, Jesus. Sabe por que ele não perdeu a oportunidade? Ele estava ali, ó, excluído da sociedade, todo mundo discriminando ele. Na hora que ele ouviu falar: ânimo, Jesus está te chamando. Mas peraí, agora mesmo ele tinha ouvido alguém falando: ó, cala a boca! Para de gritar que está me incomodando. O som da minha festa não me incomoda, mas quando alguém está clamando, incomoda, sabe por quê? A presença de Deus incomoda quem está nas trevas. Meu Deus! Aquele que vive na escuridão, quando aparece a luz, incomoda. É verdade. Não é o grito que incomoda, não, é a presença de Deus que incomoda. Aleluia! É o demônio que habita na vida da pessoa, faz
É por isso que muitos que estão ali perturbando a sua vida, se entrar aqui cai, se entrar aqui o demônio pega, se entrar aqui não consegue nem ficar no culto, vai embora antes da palavra, porque os demônios já dominou a vida espiritual, financeira, mental, dominou o pensamento. Aí na hora que ele ouve que Jesus chama, ele dá um salto, joga a capa para o lado. Sabe que capa é essa? Essa era uma capa, como eu disse no início, que era dada uma autorização para ele mendigar as pessoas que eram excluídas da sociedade, que tinham uma deficiência. Ele ganhou essa capa, que era uma autorização para ele mendigar, e todas as pessoas que passavam sabiam que ele tinha uma autorização para mendigar, sabiam que ele era mendigo, excluído da sociedade. Naquela mesma hora ele jogou para o lado. Essa capa representava uma identidade de mendigo, uma segurança, uma proteção para ele. E quando ele deixa ela para trás, é um ato de fé, um desapego das antigas limitações e certeza do milagre da cura. Tem gente que está ali com a capa, por uma opção, por falta de opção. Às vezes não teve de outra maneira, como aquele cego, ele teve que pegar aquela capa e mitigar, porque não tinha outra opção. Ele era cego, ele não podia trabalhar na época, ele era excluído da sociedade, ninguém aceitava ele, às vezes não oferecia emprego para ele teve que fazer o quê? Mitigar. Então ele não tinha oportunidade, ele só tinha aquilo. Mas na hora que ele ouve Jesus, ele arranca a capa fora e joga fora. Mas tem gente que, se fosse o cego Bartimeu, ele fala: não, vou levar a capa comigo, que ela vai ser a segunda opção. E se ele não me curar, aí eu peguei a capa contigo. É forte o Brasil, né? Mas o cego não, ele demonstra fé. Meu Deus. O cego ele fala: não, eu vou jogar a capa fora, eu sei que ele é Jesus. Eu não sei falar. Meu Deus, é Eu forte. sei que ele é Jesus, eu sei que ele é filho de Davi, eu sei que ele é realeza, eu sei que ele é rei na terra, eu sei que ele é salvador, eu ouvi falar que ele cura, eu sei dele. Muita gente naquela época, sacerdote, escriba, lia a Bíblia, lia a Torá, lia isso, lia aquilo, estudava, mas não conhecia Jesus. Aquele homem não via com os olhos, mas ele era tão estudado de palavra, era tão orientado às vezes por alguém que falava de Jesus para ele, que ele sabia que era Jesus mesmo. Ele falou: o quê? Eu vou jogar essa capa pro lado, ó. Eu vou jogar pro lado essa capa que me faz ganhar dinheiro, porque hoje eu vou receber o meu milagre. Eu vou a capa do lado do braço. Se Jesus me curar, eu tenho a segunda opção de continuar, né? Não. Jesus vai me curar e eu não quero essa vida mais. Ah, será que Jesus vai fazer? O cego Bartimeu, ele enxerga. E você, será que você está enxergando? Meu Deus. Eu enxergo, estou vendo a luz, o troféu ali, a recuperação. Não, eu não estou falando dessa visão, não. Será que você está enxergando? A campanha do jeito que está não pode ficar, mas na hora que você coloca aqui, ó. Hoje está montada na mesa de ceia, mas geralmente o pastor coloca aqui. A gente coloca a chave, celular, carteira de trabalho, processo na justiça, roupa de alguém, tal, água, tal. Mas aí, pastor, olha, o que acontece, vai, tal, finaliza o culto, aí você pega aqui. Ah, será que Deus vai me responder? Porque até hoje não teve nada. A minha causa na justiça parece que não está andando. A porta de emprego que eu pedi não veio. Eu pedi a Deus com a porta de 7 mil, veio uma de 1.500. Aí começa a duvidar. Aí quando você duvida, tem alguém lá fora que ninguém dá nada por ele, se levanta com a fé, joga pro lado a dúvida, joga, porque a capa representa também a dúvida. Ó, joga pro lado e fala: não, eu vou receber o milagre hoje. Se Jesus está passando aqui, eu não vou perder a oportunidade. Aí você não, você está lá, ó, será? Você tem fé? Não, eu tenho fé, não é que eu não tenho fé, mas é porque será? Deus não pena para me dar dúvida, não? Ô pastor geral, como que é impossível agradar a Deus se não tiver o quê? Se não tiver sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, como que você quer que Deus visite a sua vida? Como que você quer que Deus transforme a sua vida? Como que você quer que Deus faça aquilo que você coloca aqui na mesa acontecer? Como que você quer encerrar a campanha com testemunho? Se você está duvidando, você não está agradando a Deus. Deus não está falando que se você não vestir um social, se você não faltar todos os cultos, que você vai agradar a Ele, não.
Deus está falando principalmente, primeiramente, se você não tiver a fé, não vai adiantar nada você vir todo culto, não vai adiantar nada você andar na beca, não vai adiantar nada você fazer qualquer voto que seja. Se você fizer duvidando, se você não está duvidando, não vai adiantar, tem que ter fé, não pode deixar a dúvida entrar. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a luta aperta, eu sei que às vezes a gente está passando uma luta que ninguém sabe, que dá uma dor no coração, uma dor na alma. Mas não deixe o inimigo roubar a sua fé. Aleluia. Sem fé É impossível agradar a Deus. Ô, irmão de Deus, e eu já vi muitas das vezes aqui, a pessoa vem buscar, está esperando determinada hora. Não tem que esperar hora nenhuma, você tem que chegar aqui já ligado, buscando a Deus. Porque Deus tem o tempo dele, Ele pode fazer no começo do culto, quando está no louvor, pode fazer na sua pregação, ou pode fazer até mesmo na hora da bênção apostólica. Então, nós temos que ter fé e não desligar nunca, não desviar a nossa fé, não olhar para cá para ver se a irmã está orando, o outro. Amém? É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus? Procure alguém para concordar, para mostrar que é verdade, que está prestando atenção. Não estou falando que ninguém está prestando atenção não, viu, gente? Eu só estou falando que ali é só mais uma confirmação do que está sendo falado. Glória a Deus. E quando Jesus, ele joga a capa para o lado, ele dirige-se a Jesus, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Aí a multidão lá, com certeza, eles vão falando assim, ouvindo, os curiosos, né, pastor? Que está lá assim, ó. Aí Jesus está vendo que o cara é cego, está vendo o que quer que ele faça? Ele está de piadinha. É uma piadinha, Jesus está lançando. Ele é engraçado demais, né? Jesus é engraçado. É não. É porque às vezes a necessidade do cego é o que? Chegar, não é? Mas Deus é tão bom que Ele dá o livre-arbítrio. Às vezes está precisando de chegar, mas você está pedindo um carro, Deus te dá um carro. Você está precisando de alimentação, você está pedindo Deus dinheiro, Ele te dá dinheiro. Sabe por quê? Para você depois quebrar a cara e entender que você não tem que pedir aquilo que você quer, mas o que você necessita. Meu Deus. O erro de muitos cristãos é que está pedindo o que deseja. Eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero isso, quero... Tudo bem, você pode pedir, mas você tem que pedir primeiramente o que você necessita. Se você não sabe o que você necessita, dobra o seu joelho na sua casa hoje e fala: Deus, o que eu não estou necessitando? Eu estou andando tão fraco, eu estou precisando de quê? De renovo. Ah, mas como que eu me renovo? Vai no culto, na hora da adoração agora, na hora da oração ore, dentro da sua casa ora, dentro da sua casa jejua, dentro da sua casa lê a palavra. Está sentindo fraco? Não fala mais nada. Você já sabe. Às vezes nós pedimos, eu vou repetir mais uma vez para ficar gravado, nós pedimos o que desejamos, não o que necessitamos. É por isso que Jesus vira para o céu: o que quer que eu te faça? Ele poderia ter pedido: Jesus, faça com que as pessoas dobrem a esmola para mim. Porque tem gente que falaria isso: ô Deus, faça com que o Sasco passe do meu lado e me dê uma moto. Mas Jesus, faça com que eu conheça na rua, ver um vídeo de moto. Ô Deus, tem gente que assim, eu não duvido não, pastor, mas deve ter gente que vê os vídeos na internet dos influencers e fala: ô Deus, dobra a oração lá na casa dele. Ô Deus, abençoa o nome de Jesus, passa aquele cara lá e eu deixa de ver, eu estou precisando. Ô Deus, deixa o Senhor ganhar na mega da filhada dos 1 milhão. Ô Deus, ô Deus, ô Deus, tem gente que deve falar até assim: Deus, deixa eu ganhar naquele jogo de aposta ali, por favor, Deus. Por favor, só deixa eu ganhar, Deus, por favor. Está pedindo, está desejando, mas não que está necessitando. Por isso que ele fala: o que quer que eu te faça? Para saber se ele vai pedir certo. Aí ele vai lá e faz o que? Pede certo. Jesus, eu quero ver. O que quer que eu te faça? Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aquele que estava à beira do caminho passou. Aquele que estava à beira do caminho começou a seguir Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aquele que estava à beira do caminho começou a seguir Jesus. Aquele que está à beira do caminho
significa também que ele está próximo ao caminho, mas não inserido nele. Ele estava ali ó, na beira, às vezes no tempo, às vezes eu estou trazendo para os dias de hoje uma conjectura. Ele às vezes está ali ó, na beira, vendo os milagres acontecendo, vendo as coisas acontecendo, mas não vivencia. Ele está ali excluído da sociedade, está na beira do caminho. Mas aqueles mesmo que vê que ele está ali desviado no meio do caminho, excluído, aqueles mesmo que vê que ele está ali totalmente fora do caminho, ele está só na beira, está quase no caminho, mas não está, eles têm que ver ele levantando, sendo curado e seguindo junto com eles no caminho. Aqueles que eles estavam querendo parar, aqueles que eles estavam querendo derrubar, mandando ele calar a boca, agora tem que ele ouvir ele junto do lado deles, gritando: glória a Deus, aleluia, ele me curou, ele me salvou, ele me libertou. Eles queriam que ele falasse que orou para eles, pastor, porque agora eles estavam ouvindo ele gritar mais ainda. Não era Jesus que nos dava, não tem misericórdia de mim, é glória a Deus, ele fez a minha vida, ele me curou, eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. E aqueles que estavam lá, cala a boca, então estava só. Os que estavam mandando calar, que teve que calar. Aqueles que tentam te derrubar, eles mesmo que vai cair. Eu não preciso você ficar tentando derrubar eles, não. Só entrega na mão de Deus, perdoa e deixa pra lá. Eu falo de experiência própria, porque a justiça de Deus ela acontece, tá? Verdade. Aqueles que estão tentando te derrubar, aqueles que estão sendo usados pelo diabo, é só um instrumento do diabo. Assim como nós somos instrumentos de Deus, eles só são instrumento do diabo. Perseguiu você, deixa pra lá, perdoa, não está nada, porque você pega na mão de Deus. Porque eu estou aqui, principalmente minha mãe sabe também, todas as pessoas que o diabo colocou no meu caminho, que eu tenho testemunho para contar disso, minha mãe também sabe, que colocou no caminho para tentar atingir alguma área da vida, né, mãe? Todas, só de pegar na mão de Deus, Deus mesmo tira. A pessoa às vezes tropeça. Eu já ouvi testemunho de gente que foi perseguida de uma forma tremenda por pessoas na terra, que Deus já até matou. Não é brincadeira não, isso é coisa séria. É verdade. Eu vou falar um testemunho meu, pode vir, pastor. Um testemunho meu. Teve pessoas que trabalharam no lugar que eu trabalhei, nessa empresa que eu trabalhei 7 anos, que me perseguiram por coisas assim que os outros é bobeira, mas que estavam talhando sangue. Eu falei: Deus, me segura, pai, porque eu quero reagir, mas eu não vou reagir, eu vou deixar pra lá. Eu vou deixar pra lá, Deus. Mas me segura, pai, porque é difícil viver a tua palavra. Eu estou com vontade de socar a cara de um, mas me segura. Eu só entregava na mão de Deus, passava um tempo, a pessoa do nada foi mandada embora. Aí o Espírito Santo, você pode não acreditar, mas eu sei Deus que eu sei, o Espírito Santo do nada estava lá, nem pensando nisso. Aí socava, eu até arrepiava na hora. Tá vendo, fulano de tal? Saiu porque estava te incomodando, muito tirei. Isso que eu sou filho. É por isso que eu falo com autoridade. Clama. Deixa na mão de Deus. Os que te perseguem, deixa que Deus cuida. Só faça a sua parte. Multidão levantou, o impedimento veio e continua. Porque Deus vai te dar a vitória. Porque do jeito que está, não pode ficar. E o cego sabia disso. Então quando eles mandavam ele calar, ele falava: não, do jeito que está não pode ficar. Ele está reclamando, mas eu vou gritar, porque eu quero